Mas antes da gente falar isso, acho que é importante entender por que eu preciso criar DAGs dinâmicas, né? E assim, é interessante falar disso porque quando eu pensei nesse tema, é um tema muito pertinente para mim, e eu vou explicar logo mais por quê. Mas a gente teve uma conversa com alguns dos times, né, de produtos aqui dentro da Astronomer, na conferência, e foi muito legal ter escutado esse feedback, porque existe agora um time dedicado para trabalhar com DAGs dinâmicas dentro do Airflow. O grande motivo é porque muita gente da comunidade pede essa feature, ou seja, uma forma mais fácil de você criar DAGs, né, que talvez você não precise ter um background de Python para fazer isso, por exemplo, né, e não só, o próprio time da Astronomer precisa para realmente automatizar certos tipos de codes que podem ser duplicados, podem ser aí instituídos de diversas formas. Por exemplo, vamos supor que você tem um ETL e esse ETL ele faz a mesma coisa em diferentes fontes de dados, por exemplo, né? Ou você tem uma tarefa que se repete across diversos lugares. Então, o que você pode fazer? Em vez de você gerar uma tarefa, né, na mão, um por um, você pode talvez ter um processo dinâmico que gere diversas atividades para vocês ao mesmo tempo. Isso é interessante, porque isso faz com que a gente reduza o processo. Mas eu diria que um dos casos primários, pensando hoje no conceito de dados, só um minutinho, gente, é que se a gente pensar, por exemplo, em times de dados hoje, plataformas que utilizam, né, e que usam de fato o Airflow, a ideia é que você consiga abstrair essa complexidade para o time, né? Então, o que eu digo para isso? Por exemplo, cara, você tem um time de Analytics Engineering, você tem um time ali, por exemplo, de plataforma, você tem times, por exemplo, que não tem um background de fato de Python, por exemplo. E aí você quer entregar para eles uma forma deles conseguirem, né, automatizar os pipelines deles. E isso começa a ser interessante porque eu sim posso dar a capacidade deles utilizar o Airflow, ou eu posso abstrair. E aí, por exemplo, se você parar para pensar hoje nos dias atuais, muita gente caminha para o conceito de plataforma de dados, né? E aí, por você ter uma plataforma de dados realmente, o que você consegue integrar? Você consegue integrar e entregar exatamente essa facilidade para o usuário na camada final. E isso é importante, né? Porque no final do dia a gente quer trazer produtividade para quem de fato consome os